no livro de Provérbios. Abra sua Bíblia aí, por favor. Aleluia. Seja bem-vindo, viu, querido? Louvado seja Deus. Amém? Provérbios 23, por favor, abra sua Bíblia. Eu quero deixar hoje uma palavra muito especial ao seu coração. Porque muitos dos filhos de Deus, muitos servos do Eterno, não têm conseguido entender o projeto de Deus para a sua vida. Não têm conseguido compreender aquilo que Deus quer, aquilo que o Eterno deseja para a sua vida. E muitos têm naufragado ou até mesmo patinado na fé. Quantos servos de Deus têm andado patinando como se tivesse, como um motor, não é? Que patina, ele não desenvolve, está sempre ali patinando, e não consegue desenvolver na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nas suas finanças, né? Porque existe uma cerca, uma crença que precisa ser demolida na sua vida. Nós temos dado um estudo, aqui um estudo fechado, pelo um aplicativo, estamos já terminando esse estudo já há algum tempo. Graças e paz, Michael, tudo bem? É um estudo acerca de intercessão profética. Nós temos falado sobre intercessão profética. E hoje nós tratamos muito nesse curso acerca da conquista de um território. Acerca de como devemos conquistar um território para Deus. Como é necessário a gente fazer a conquista de um território. E eu quero ler esse versículo, eu vou ler o primeiro e depois eu vou ler o segundo, no mesmo capítulo, tá bom? Provérbios 23, versículo 7 diz assim: porque como imaginou a sua alma, assim como você imagina a sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Porque assim como imaginou na sua alma, ele é. Assim como nós, os seres humanos, nós homens, imaginamos na nossa alma, assim nos tornamos. Assim nós somos. Existem crenças em nossas vidas que nos travam, que nos fazem viver uma pessoa travada, parada, atada dentro daquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque assim como pensamos, nós somos. Os nossos pensamentos, eles vão determinar aonde nós vamos chegar. Por isso que é necessário que venhamos reprogramar a nossa mente com a palavra de Deus. Paulo, quando diz em Romano, para transformar-vos a nossa mente, não nos conformar com esse mundo, mas nos transformar pela renovação do entendimento, Paulo está falando que nós precisamos desconstruir algumas crenças, alguns entendimentos que temos acerca de tantas coisas. E eu gosto muito desse texto de Romanos 12, que ele chega até dizendo: para que vocês experimentem qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus. Porque muitos têm vivido na vontade permissiva. Muitos têm andado debaixo da vontade que Deus permite. Olha, Deus está permitindo, eu estou vivendo isso porque Deus permitiu, eu estou vivendo assim porque Deus está permitindo.
mas não tem vivido de acordo com o que Deus quer para a sua vida. Qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então nós falávamos hoje acerca de Gideão para conquistar os nossos territórios. A Bíblia diz, a primeira coisa em Juízes, capítulo 6, que o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou por 7 anos nas mãos dos midianitas. Presta atenção no que eu estou falando. O povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Querido, que mal o povo de Israel teria feito para que Deus os entregasse nas mãos dos midianitas? Que tipo de mal era esse? Vamos pensar. Quando você analisa todo o contexto, quando você consegue analisar o contexto de tudo que havia nas terras de Israel, você consegue entender que a primeira coisa que Israel tinha eram outros deuses diante dele. Quando o primeiro mandamento, Êxodo 20, não terão outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de esculturas de coisas semelhantes que há no céu, na terra, nas águas embaixo da terra. Não as adorarás e não as dará culto. Aí a gente consegue entender porque ele começa a dizer, porque eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Israel estava totalmente entregue nas mãos dos inimigos. Meu irmão, tudo que Israel plantava, vinham os midianitas, subiam como gafanhoto na terra. E eles acampavam ao redor, em todo Israel. Eles destruíam toda a colheita. E com isso Israel ficou debilitado. Passaram a se esconder em cavernas que haviam nas covas, nas montanhas, cavaram esconderijos para si. O povo que era herança de Abraão, descendência de Abraão, já dentro da terra da promessa. Esse texto está em Juízes capítulo 6 e 7. Era um povo que o seu território estava já na mão do inimigo. Aquilo que pertencia a Israel estava na mão dos midianitas. Porque os midianitas destruíam tudo. Tudo que Israel ia semeando, o inimigo vinha e destruía. Parece até que é nos dias de hoje, não é mesmo? Quantos têm plantado, só que naquele exato momento que você pensa que você vai colher, o que acontece? Vem o inimigo e destrói tudo que você tem plantado. Quer seja no teu ministério, quer seja na tua empresa, nas suas finanças, aonde você lançar a sua semente. Então, quando você lança a sua semente, o inimigo muitas vezes vem e destrói tudo. E o povo de Israel ficou com o seu território totalmente à deriva nas mãos dos midianitas. E era necessário que o povo retomasse o seu território. E o povo, então, por 7 anos, querido, eu estou falando de 7 anos de sofrimento. Eu estou falando de 7 anos de semeadura sem uma colheita. Imagina uma coisa agora que eu quero falar para você. Havia uma lei em Israel que eles tinham que semear 6 anos. O 7º ano era o Shabat da terra, era o tempo do descanso da terra. Não podia se semear no 7º ano. Era um ano sabático da terra. A terra precisava de descanso. A terra necessitava de se recuperar dos seus minerais. E eles só poderiam colher aquilo que dava por si só. A uva que deu por si só,
a manga lá que deu por si só, aquilo que nascesse por si mesmo. Porque durante 6 anos eles poderiam plantar e colher, mas o 7º era o ano sabático. E eles então, que até a terra tem um shabat. Hoje nós vemos aí plantando, colhendo, e a terra fica pobre, eles colocam veneno, colocam adubo, um monte de veneno e tal, e a terra continua plantando. Mas Deus é tão misericordioso e bom que ele próprio organizou 6 anos você semeia. No 7º, deu descanso para a terra. Deus estava com tudo no controle. Só que Israel, durante os 7 anos, ficou preso na mão dos inimigos, porque fizeram o que era mal. E o que eles fizeram? A Bíblia fala que lá na cidade de Gideão havia altares de Baal, havia um poste ídolos naquele lugar, havia adoração profunda a outros deuses. Então Gideão, a Bíblia diz que o povo clamou a Deus, e um belo dia está Gideão no lagar, malhando trigo. Meu irmão, minha irmã, lagar não é lugar de malhar trigo. O trigo se malha na eira, o lagar é o lugar de pisar as uvas. Mas era um local seguro. E a Bíblia diz que Gideão estava lá malhando o trigo no lagar para o colocar a salvo dos midianitas. E ele estava ali malhando o trigo, quando o anjo do Senhor se apresenta a ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão fica pensando naquela saudação, e aonde ele recebe a ordem de Deus de mudar aquela história. A ordem de Deus para que ele liderasse Israel, e ele mesmo nem acreditava, meu irmão. Ele chega a dizer: quem eu? Não, eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Não, eu não. E Deus insistiu com ele várias vezes para que ele pudesse ir livrar Israel. Levantasse como um homem que fosse mudar aquela história. Mas a primeira coisa que precisava mudar em Gideão era a mentalidade dele. Gideão, ele pensava assim: eu sou o menor da casa do meu pai. A minha tribo é a menor das 12. Eu sou da tribo de Manassés. E a minha família é a menor da tribo de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. As crenças que Gideão tinha sobre ele é que ele era incapaz. As crenças que Gideão tinha sobre ele é que eles não conseguiriam fazer coisa alguma. A crença que Gideão tinha, que trazia para si, era uma crença de derrotista, de um povo totalmente derrotado, de um povo fracassado que precisava, em primeiro lugar, mudar o quê? Mudar a sua mente. E Deus então começou a fazer uma série de coisas, de testes com Gideão, começou a trabalhar com Gideão para que ele pudesse mudar a sua mente. E Deus então, a primeira coisa que Gideão fala assim: bom, se eu achei graça aos olhos do Senhor, fica-te aqui que eu vou trazer uma oferta. O que Gideão faz? Gideão vai lá, pega um cabrito do rebanho, sacrifica e traz como oferta. Colocou na penha, apresentou aquela oferta, o anjo tocou com um cajado, o fogo subiu, consumiu, e o anjo subiu pelo meio do fogo do sacrifício. Querido, vamos falar a verdade? Se fosse eu e você, a gente estava até cambalhota, não dávamos? Meu Deus, eu vi Deus, foi Deus na história, Deus está comigo, Deus vai fazer, eu creio em poder. A crença de Gideão era tão ruim, as crenças dele, o coração, a incredulidade havia tão grande nele, que ele até disse: vi Deus face a face e minha vida foi salva. Mas ele ainda não acreditava que Deus poderia usar para mudar a história.
E eu quero te fazer uma pergunta. E eu gostaria que você respondesse para mim aí. Eu tenho certeza que muita gente poderia estar agora nessa live. Mas você que está, você foi escolhido para estar, e eu quero que você me responda com uma palavra aí digitada. Você está pronto para aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através de você? Coloque aí, apóstolo, eu estou pronto. Ou não estou pronto. Eu creio ou não creio. Eu quero que você digite uma resposta para mim. Será que você realmente está pronto para o que Deus vai fazer? Para o que Deus quer fazer através de você? Como Deus pode mudar as suas crenças? Como Deus pode trazer vitória para a sua casa, para a sua família? Restaurar os seus territórios que foram perdidos? Reconquistar coisas que até hoje você tem visto que está na mão do inimigo? Talvez a conversão da sua família, do seu marido, dos seus filhos, da sua casa, as finanças, a vida espiritual, a vida sentimental, a vida familiar. Eu não sei aonde você tem plantado esses anos todos e você não tem conseguido colher. E eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem aqui respondendo para o apóstolo. Apóstolo, olha, eu estou falando aqui para você. Eu acredito que Deus pode mudar a história da minha vida através de mim. Digita, deixa essa palavra aí aqui agora para mim, em nome de Jesus. Eu quero que você digite aí e deixe. Né? Pastor João, a família Von Helder está dizendo, eu creio. Pastor e pastora Val, Daina, acredito que também esteja. Porque Gideão precisava crer, Deus precisava trabalhar isso nele. Trabalhar as crenças dele. Trabalhar a mentalidade de Gideão. Porque tem muita gente que está dizendo assim, apóstolo, eu tenho muita crença. Agora deixa eu fazer perguntas para você também. Qual o tipo de crença que precisa mudar em você? Quantas vezes você já deve ter ouvido na sua vida que casamento é uma desgraça? Quantas vezes você já deve ter ouvido falar que quem nasceu para der réis nunca vai chegar a vintém? Quantas crenças negativas já foram lançadas sobre a sua mente? Procure se lembrar. Procure lembrar como foi que você foi criado. Com que tipo de fé você foi criado. Com que tipo de palavra você recebeu desde a sua infância. Casar para quê? Casamento é uma desgraça. Você casou e seu casamento hoje é uma desgraça. Filho só dá trabalho. Você tem seus filhos e seus filhos só te dão trabalho. Olha, pau que nasce torto não endireita não. E você nunca conseguiu buscar um conserto na sua vida. São crenças que você recebeu e que você continuou vivendo. Gideão estava lá, ó, querendo trabalhar, malhando o trigo no lagar. Deus disse para ele, deixa marcado aí em Provérbios 23, vamos em Juízes 6, por favor. Está aqui. Eu vou ler do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Para o salvar dos midianitas. Ele estava lá se escondendo. Quantas pessoas não fazem a obra de Deus porque ficam se escondendo? Tem medo que vão apontar você, tem medo que vão falar de você. Você não cresce porque você tem medo do que as pessoas vão dizer a teu respeito. Aí ele diz assim, o texto diz assim,
Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, homem valente. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que foi feito de todas as suas maravilhas, os nossos pais nos contaram, dizendo como fez subir o Senhor do Egito. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Você já recebeu uma promessa de Deus na sua vida? Você tem certeza que Deus já te fez promessas? Tem. Então ele disse que era com você? E ele disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Ou seja, a minha família, aquilo que eu tenho, é o menor da tribo de Manassés. E eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu não sou ninguém. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para mudar a história da minha família? Quem sou eu para mudar a situação que eu estou vivendo? Quem sou eu? Então, meu irmão, talvez as suas crenças sejam como a de Gideão, e que Deus está precisando trabalhar em você para que você mude as suas crenças e mude a sua história. Porque Deus não vai mudar a sua história enquanto você não mudar as suas crenças. Porque nós abrimos essa live, esse culto online, dizendo para você: assim como você se vê, assim você é. Assim como você pensa, você é. Está lá em Provérbios 23, versículo 7. E o Senhor diz: porquanto eu serei contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele diz: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal. Eis que tu és comigo, que é o Senhor que comigo falas. Rogo-te que daqui não se aparte até que eu venha a ti e traga a minha oferta e ponha perante ti. E disse: esperarei até que volte. Aí Gideão sabe o que vai? Faz, traz um cabrito. Salário de empregado. Ele nem acredita, porque se ele acreditasse, ele teria feito algo melhor para Deus. Mas ele acabou trazendo um cabritinho. Toma aqui um cabritinho de oferta. E a Bíblia diz que ele toca na oferta e sobe no fogo. Né? Versículo 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai, Senhor Deus, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está em Ofra. O Senhor é paz. Sabe o que significa? Shalom Adonai. O Senhor é a paz. Ou a paz do Senhor. E olha só. Ele entregou o cabrito. Aí Deus chega para ele e fala assim: agora que eu quero chegar onde eu quero pregar para você. E aconteceu naquela noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerá em holocausto com a lenha do corte do poste ídolo. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor dissera. Sucedeu que, temendo ele e a casa de seu pai, os homens naquela cidade não fez de dia, mas foram fazer à noite. Ele entregou o cabrito, Deus falou assim: agora, Gideão, eu quero mudar
as suas crenças e mudar o seu território. Primeira coisa que vai acontecer para que você reconquiste o seu território, você vai ter que derrubar o altar de Baal que está na casa do seu pai. Gente, vou falar pertinho aqui, Gideão era da tribo de Manassés, israelita. Como que tinha um altar de Baal na casa do pai dele? E ainda tinha, tem Bíblia que chama de bosque, tem Bíblia que chama de uma fala de poste ídolo, não sei como é que a da apóstola está falando ali, fala para mim, minha apóstola, não sei como é que está na sua Bíblia. Bosque, outros falam poste ídolo. Você sabe o que é um poste ídolo? Esculpia-se a figura de um membro sexual masculino, aonde era adorado como deus da fertilidade debaixo de toda a prostituição que haviam ali. Eles sacrificavam a Baal, adorando a Zerá, tem alguns lugares que chama de Azerá, tá? Algumas traduções que falam sobre isso, que era um poste ídolo, aonde ele levantava, na verdade ali, uma adoração e uma prostituição sexual nas terras de Israel, na terra do povo eleito, do povo santo. Então eu quero dizer para você nessa noite, quer reconquistar o teu território, primeiro você precisa começar a mudar a sua mente, de que Deus pode usar você para mudar a história, que você não tem que se esconder não, porque você tem promessa de Deus na sua vida, meu irmão. Você tem uma promessa de Deus poderosa na sua vida. Só que Deus depois apareceu a ele e disse, olha só, você me deu o cabrito, eu quero que você derrube o altar de Baal. Você vai derrubar o altar. Como que eu faço isso no dia de hoje, apóstolo? Eu estava dando nesse curso de intercessão hoje, nessa aula de hoje, a importância que é de você arrancar o principado que habitam na sua cidade, ou no teu país, ou na tua casa, na tua família, ou na tua célula, onde quer que você esteja. Você primeiro precisa derrubar o valente. Jesus disse, ninguém pode entrar na casa do valente e tomar posse dos seus bens sem primeiro manietá-lo. Quem disse isso? Foi Yeshua. Tem crente que faz até o sinal da cruz, me perdoa, misericórdia, como é que eu vou entrar na casa do inimigo? Querido, Deus é com você. Muda suas crenças. Creia que aquele que te chamou é quem te respalda. Aquele que te chamou é que te dá a condição de você vencer. Ele é contigo. Homem valente, mulher valente. Mas então o que eu faço, apóstolo? Em primeiro lugar, você precisa derrubar o altar de Baal. Todas as crenças a deuses pagãos que cercam você, inclusive talvez esse altar esteja até na sua mente, no seu coração. Você é igreja do Senhor. Você é servo de Deus. A prostituição tem se imperado no nosso território. O que você tem feito para isso? Você tem jejuado por isso? Você tem derrubado espiritualmente o altar que tem impedido pessoas de servir a Deus, inclusive a sua casa e a sua família, o seu território, a sua igreja, a sua célula? Ou aquilo que você tem plantado esse tempo todo nas suas finanças? Talvez seja o Mamon, o altar de Mamon que está na sua casa, na sua vida. É, apóstolo, e eu estou falando para você,
Venha para essa educação financeira que nós vamos ter aqui dia 3 de outubro em Cachoeira de Macacu. Você vai fazer a sua inscrição. Invista e venha. Prepare sua caravana. Você talvez tenha que derrubar não o altar de Baal, não, mas o altar de Mamon, talvez, na sua vida. Quem sabe você precisa derrubar é um poste ídolo que está rodando. Espírito de prostituição. Imoralidade sexual. Só que Gideão, ele precisava cortar o poste ídolo, derrubar o altar, levantar um outro altar, pegar o boi de 7 anos do pai e sacrificar em cima. E com as lenhas do poste ídolo fazer a oferta queimada. Agora resta saber se você está pronto para sacrificar o teu boi. Que boi é esse, apóstolo? Sacrificar sua própria vida como sacrifício vivo, em santidade a Deus, para que aquele território seja reconquistado. Você está pronto para morrer como morreu o boi de 7 anos cevado? Você está pronto para morrer realmente na sua carne, no seu eu, no seu orgulho, na sua vaidade, na sua prepotência? Você está pronto para mudar essas crenças? E voltar a jejuar, voltar a orar, voltar a derrubar essa carne maldita, matar ela no altar de Deus, em santidade, para que possa subir aos céus um incenso de sacrifício suave e agradável a Deus, que é a sua vida? Porque você pode levantar altar de adoração na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, na sua célula, na sua igreja, querido, no seu território, no teu bairro. Paga o preço. Se entregue como sacrifício vivo. Romanos 12. Rogo-vos pela compaixão de Deus que vos apresentei como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional, um culto com crenças mudadas, com pensamentos, com entendimento, com verdades. E não se conforme com esse século, com esse mundo, com todos esses ensinamentos que está tendo aí, que a mídia tem dito para você até que é normal e não é. Mas transformai-vos pela renovação do entendimento. Crenças precisam ser mudadas, que você é capaz. Morre nesse altar. Levanta na tua casa, na tua empresa, no teu bairro, adoração. Se você não tem coragem de fazer de dia, faz à noite, querido. Vai ungir teu bairro. Mas você tem que estar com a sua vida fechada, santificada. Sai andando pela cidade, atos proféticos. Bate estaca, derrama óleo. Consagra um lugar a Deus, derruba o altar. Essa prostituição aqui está quebrada em nome de Jesus. Nós vamos levantar adoração, altar de adoração, louvor, santificação. Vamos adorar aqui nesse espaço, nessa loja, nesse bairro. Nós vamos consagrar, nós vamos apresentar a nossa vida em sacrifício. Qual é o boi de 7 anos? Hoje sou eu, Senhor, que eu vou estar morrendo aqui, eu vou estar pagando o preço, eu vou abandonar o meu eu, vou abandonar o meu orgulho, vou abandonar o meu eu vou morrer para tudo isso, eu vou me entregar em santificação, minha célula vai crescer, a minha igreja vai crescer, a minha empresa vai mudar, esse mamão vai sair, eu vou investir no reino de Deus, eu vou ser o homem mais próspero da minha igreja, eu vou manter a obra de Deus, eu vou ser o homem que vai prosperar, a mulher que vai prosperar, e eu vou honrar a casa de Deus, o reino vai crescer, aonde eu colocar a planta do meu pé, Deus vai abençoar, eu vou jejuar, vou orar, vou me consagrar. Boi de 7 anos. Gideão não teve coragem de fazer de dia, fez, mas as crenças dele ainda tinham medo. Quando chegou pela manhã, que viram que o altar de Baal estava derrubado, arrumaram uma confusão terrível. Queriam matar Gideão, o pai de Gideão, Joás falou, não, ninguém vai matar meu filho. Mas ele derrubou o altar de Baal, então que Baal resolva com ele.
Ele não contendeu com Baal, então que Baal resolva com ele. E daquele dia em diante, Gideão mudou o nome para Jerubaal, aquele que contenda com Baal, que está contendendo com Baal. Muito bem, fez aquilo. Aí Deus agora fala assim, então agora toca o chofar, Gideão. Reúne o deserto, abre a boca, chama guerreiro de oração, levanta as irmãs de oração, vamos lá, culto de intercessão na igreja, culto de intercessão nas células, marca propósito, relógio de oração, vamos lá, toca o chofar, chama os guerreiros. Vem 32 mil. A gente deu um feliz da vida, né? Nós vamos vencer. Deus falou, muda a sua crença. Não é teu braço não, filho. Você não vai vencer com o seu braço, não. Não. Apregou os ouvidos do povo. Tímidos e medrosos não tem lugar nas fileiras do Senhor. Manda embora. Nem fala alto para que eles não fiquem com vergonha. Tímido e medroso, mete o pé. Não tem lugar para guerreiro tímido e medroso. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. E quero resposta aqui na live. Você é dos que vão embora ou dos que ficam? Quem é você? Você é dos que vão embora porque é tímido e medroso ou você é dos que ficam? Diz aí para mim. Se você é dos que fica, coloca assim, eu sou dos que fica, posto. E senta o dedo no like. Porque eu estou apregoando ao seu ouvido. Se você é tímido, se você tem medo, mete o pé. Você está no lugar errado. Mete o pé, você está no lugar errado. Vai embora, meu. Não tem lugar para covarde nas fileiras do Senhor, não. Não tem lugar para medroso nas fileiras de Deus, não. Sabe quantos foram embora? 22 mil. Gideão falou, bom, pelo menos estou com 1000 aqui, vamos resolver isso. Eu falei, não, Gideão. Muda as suas crenças, sou eu que vou fazer. Você não quer nem me responder, né? Tá pensando no que você vai me responder, né? Eu sei. Leva esse povo para beber água. Aquele que lambe água como cão bota à parte. Tem momento que Deus vai testar você, se você está vigiando ou não. Porque muitos deitaram e começaram a beber água igual aqueles que lamberam a água como cão, vigiando. Botou à parte. A Marita está dizendo que é dos que ficam. Você é dos que vai ou dos que ficam? Porque muitos dizem que estão prontos para a guerra, mas não sabem vigiar, tá? Ora como ninguém, mas vigiar é horrível. E aqueles que não vigiam, Deus falou, manda embora. Porque vai dar problema. Vai dar problema. Se você não sabe vigiar com a sua vida, vai dar problema. Se você se mete em coisa errada, se você é uma pessoa até que ora bonito, fala bonito, mas se você se mete em coisa errada, vai dar ruim para você, querido. Vai embora, mete o pé. Se você não sabe vigiar a tua vida, então vai embora. Sobraram 300 homens. Nós estamos falando de 32 mil. Sobraram 300 homens. Mas a mente de Gideão ainda estava ali, ó. Senhor, será? Senhor, será que o Senhor vai livrar?
Ó, eu vou fazer um teste. Eu vou botar a lã aqui. Se de manhã a lã estiver molhada e a terra seca, eu creio que eu vou vencer. De manhã a terra seca, a lã molhada. Não, Senhor, eu vou botar a lã de novo. Se de manhã tiver toda a terra molhada e a lã seca, eu creio que o Senhor falou comigo. Olha como aquele homem precisava mudar as suas crenças. Ele já era derrotado na mente. Ele não precisava nem lutar, porque ele já estava derrotado na mente dele. Para que lutar com uma pessoa que já se derrotou? E Deus lutando com ele para mudar ele, porque ele precisava acreditar. O problema não era Deus, o problema era ele acreditar que ele poderia fazer. Através de Deus, Deus usá-lo. Ele não acreditava. Talvez você nunca acredite que você vai vencer. Talvez você tenha a crença que você nasceu para ser um miserável, e você é. Talvez você acredite que você não nasceu para ser feliz no casamento, e você não é feliz. Talvez você acredite que você não nasceu para prosperar, e você é uma vida de fracasso financeiro. Talvez você diga, apóstolo, quem sou eu para ser um líder de êxito, um líder de célula, e por isso você não consegue ser. Porque, como disse Provérbios 7, como você vê, se vê, você é. Tá bom, a lã estava seca. No dia seguinte, a lã molhada e a terra seca. No primeiro, tá bom, Gideão. Senhor, mas o Senhor me dá mais uma prova que o Senhor é comigo. Eu não servia para ser Deus não, viu, gente? Eu já tinha falado assim, sai, vou arrumar outro. Eu não tenho muita paciência mais para isso, não. Deus falou, tá bom, Gideão. Vai lá no meio do arraial do inimigo. Chegou lá, tinham 2 homens conversando. 2 inimigos conversando. Olha, eu tive um sonho que rolava uma pedra sobre o arraial nosso, destruía tudo. Ah, o que é isso senão Gideão com seu povo? Aí Gideão volta, é verdade, Deus vai me dar esse lugar. Deus coloca Gideão, agora pega vaso, tocha e espada. Coloca o vaso de cabeça para baixo, bota a tocha dentro, vai todo mundo e fica em fileira. Quando eu mandar, vocês vão dar um grito. Vão quebrar o vaso. Vão levantar a tocha e vão gritar. Espada pelo Senhor e por Gideão. Assim eles fizeram, meu irmão. Querido, a Bíblia diz que quando eles quebraram o vaso, todos eles quebrando ao mesmo tempo, pá, o barulho, o grito, as tochas, aquele povo levantou na madrugada, começaram a matar uns aos outros, e o povo parado olhando, o povo de Israel olhando. E assim, eles venceram o exército. Porque para você vencer, você tem que mudar suas crenças. A Bíblia diz em Provérbios ainda, 23, está aqui. Olha o versículo 4, como é que é forte. Não te canses para te enriqueceres. Dá de mão a sua própria sabedoria. Não se canse para prosperar. Para você crescer, prosperar na tua célula, enriquecer na sua vida financeira. Tem muita gente que já está dizendo assim, eu não vou para Cachoeira não, sabe? Porque lá é muito longe. Olha a tua crença. Muda a sua mentalidade. Eu não vou abrir célula não, porque eu não posso. Pode sim, você é líder de êxito, Deus é contigo. Você pode derrubar esse altar de Baal que está cercando você, sua família, sua casa, seus vizinhos. Você pode sim. Você pode sacrificar-se como oferta sobre o altar do Senhor. Levantar incenso em vez da prostituição.
Você pode derrubar essa maldição desse mamon que está na tua vida, que faz com que você simplesmente não honre a casa de Deus, não honre com seus dízimos, você não honre os seus líderes com as suas primícias. As suas crenças precisam ser mudadas para que você consiga acreditar que Deus vai usar você para mudar a sua história. Deus vai usar você para mudar a sua vida, a vida da sua família, a vida do seu bairro, da sua cidade, da sua igreja. Você precisa mudar. Transformai-vos pela renovação do entendimento. Transforma a sua vida. Transforma as suas crenças. Versículo 7. Porque como imagino na sua alma, como imaginou na sua alma, assim ele é. Do jeito que você se imagina, você é. Se você se imagina que você é pobre, coitado, derrotado, miserável, problema, ai, não vou conseguir, não dá, tô cansado, ai, desisto. Então você vai estar no meio daqueles 32, dos 22 mil primeiro que foi embora, e depois dos 970 que foram. É você que sabe. Deus não pode fazer por você aquilo que você tem que fazer. Meu irmão, Deus não pode fazer por você aquilo que é você que tem que fazer. Está subindo sozinho porque é para glorificar Deus. Por isso que o joinha de vocês está subindo sozinho. Se você me entendeu, diga amém aí. Digite um amém aí por mim. Nós vamos orar com você. Eu não sei nem meu tempo. O apóstolo está marcando meu tempo aí. 8h35. Nós vamos orar agora com você. Mas muda a sua mentalidade. Assim como você se vê na tua alma, assim você vai ser. Nós vamos ter esse curso de educação financeira dia 3 de outubro. Você tem mais de um mês para se programar para estar. Só não vem porque se você não quiser. Apóstolo é longe. Gente, eu vou daqui para Bahia para aprender, para crescer, para investir, para prosperar na minha vida espiritual. Você me acha uma bênção? Mas eu não sou uma bênção porque eu fico dormindo o dia inteiro, não. Desde que eu me entendo como cristão, eu investi na minha vida espiritual. Desde muito cedo. Você investe em tudo, menos na sua vida espiritual, menos em conhecimento para você mudar a sua história. E se você, meu irmão, não mudar a sua crença, você nunca vai conseguir nada na sua vida. Você sempre vai ficar vendo o testemunho de outros e você nunca vai dar testemunho de nada. Porque a derrota primeiro está dentro de você. A maior derrota está dentro da sua vida, meu irmão. Então é necessário que venhamos mudar os nossos pensamentos, que a nossa alma, sabe, Gideão diz, não, eu sou menor, a minha família é menor de Manassés. Eu sou o menor na casa do meu pai. Não tem jeito, não vai ser eu não. Não vai ser não. E Deus falou, eu sou contigo, tu vai vencer essa batalha.